A paz do Senhor Jesus Cristo. Quem nos fala aqui é o apóstolo Rubio, Ministério União da Igreja Penelos. Ficou uma zoada fora do comum no fundo, é porque está chovendo bastante aqui, chovendo muito essa hora. Então vamos lá, vamos continuar. 1 Coríntios, no Novo Testamento, né? 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 9 e 10 dizem assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aleluia. O versículo 9 fala, aleluia, sobre o propósito de Deus, né? Glória a Deus. O que Ele tem para nós é algo espiritual, é algo profundo. E isso que Ele tem para nós, e é algo que só Ele pode revelar. Ele que trouxe para nós. E o versículo 10 diz: mas Deus não a revelou. Como foi que Deus revelou? Pelo seu Espírito. Quando fala Espírito, está se referindo à terceira pessoa da Trindade Santa. Glória a Deus. Então, não é feito do que é de forma, um aprendizado de forma comum. O aprendizado de forma comum serve para nos dar um conhecimento da letra, né? Da letra. Mas a profundidade de conhecer Deus e seus propósitos é através da revelação do Senhor Espírito Santo, porque Ele conhece todas as coisas, Ele penetra as profundezas de Deus, porque Ele é o próprio Deus, amém? Então Ele nos revela a vontade de Deus em sua profundidade. Glória a Deus, bendito é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É triste ainda falar que existam pessoas que ainda ensinem, né? Ou sejam contra, glória a Deus, o mistério de Deus, né? A revelação do Espírito Santo, quando está registrado na palavra de Deus. Eles querem viver uma vida comum e querem que o sobrenatural aconteça. O sobrenatural não pode acontecer se você não tocar o sobrenatural, ou seja, buscar o Senhor de maneira profunda e crer na sua palavra. Nenhum milagre pode brotar se não vier de Deus pela fé. Você precisa crer, você precisa buscar, você precisa perseverar e permitir que o Espírito Santo, aleluia, que vivifica, glória a Deus, que foi enviado para nos ensinar todas as coisas que Jesus já havia, glória a Deus, nos ensinado. Ele veio fortalecer e nos, glória a Deus, fixar nisso, né? Nos firmar nessa palavra, glória a Deus, em que Deus tem do propósito para cada um de nós. O amor de Deus é infinitamente mais, é muito mais profundo. Então não adianta alguém colocar suas coisas, seus pensamentos comuns, limitados. Nós somos limitados, irmãos. E só o Espírito de Deus, só o próprio Deus pode revelar a profundidade dos seus mistérios. E por que as pessoas têm dificuldade, em muitos casos, de crer nos dons, de crer nas revelações? Por quê? Porque, na verdade, o homem é acostumado a fazer as coisas escondidas, né? Ele gosta de fazer as coisas erradas, aleluia, e colocar debaixo do tapete. Ele não costuma confessar e deixar. Ele não costuma, glória a Deus, fazer as coisas direitas completamente. Ele fala de algo direito, de algo sério, mas, aleluia, nos bastidores, eles cometem
torpezas. Glória a Deus, eles não querem na verdade a revelação de Deus, porque ela coloca à luz todas as coisas. Aleluia, exemplo, quem furtava não furta mais, quem mentia não mente mais. Glória a Deus, quem falsificava não falsifica mais. Quem crê tem que crer da maneira que a palavra de Deus ensina. Aleluia, de maneira curada. O que é crer de maneira curada? Sem ser aquela maneira disfarçada, fria, em que muitos são ensinados a serem frios, a não buscar o Espírito Santo. Eles nem pregam que haja Espírito Santo. Eles nem pregam que haja batismo no Espírito Santo. Há uma igreja morna, uma igreja fria, uma igreja desanimada, uma igreja que não conhece o poder de Deus, e nem eles querem que conheça. Aleluia, eles querem os inimigos da luz, da cruz de Cristo, do Evangelho, os mesmos que perseguiram Jesus, que perseguiram os apóstolos, que estão no meio dos cristãos, que são os religiosos. O cristão verdadeiro e genuíno, ele não é religioso, ele crê na palavra de Deus, ele é vivificado constantemente, porque sempre está em comunhão com o Senhor, em oração e concordância, aleluia, dentro do propósito de Deus. E o propósito de Deus não é limitado, não, mesmo a gente sendo. Deus é um Deus soberano, e ele é ilimitado e está disposto a trazer a revelação da sua vontade para cada um. Agora, cada um abrace quando chegar o momento da revelação. Aleluia. Por quê? Porque nem todos creem. Muitos querem, eu quero Deus, mas quando Deus se revela sobre o propósito que tem, não quer romper a aliança, fortalecer alianças, porque o propósito de Deus, ele afasta pessoas e traz pessoas. O propósito de Deus afasta pessoas negativas, pessoas que não acreditam, pessoas que duvidam do seu ministério. Aleluia, trazem pessoas que cooperem, que fortaleçam o ministério, que seja a favor da visão que você tem. Muitas vezes até você próprio não quer se adaptar ao propósito de Deus. Deus quer separar você das pessoas que não creem no seu ministério, que perseguem você, que criticam você, e você prefere estar com elas. Então o propósito de Deus não pode fluir completamente se você não deixar Deus levar, glória a Deus, aqueles que não creem no seu ministério, estão perto de você. É como Jesus andava ali, muitas pessoas apertavam Jesus pela curiosidade, mas não criam nele, não recebiam nada dele, porque só apertavam ele, só estavam por curiosidade. Quantos que estão no seu rol de amizade, ou em volta de você, que diz que gosta de você, até te abraça, entendeu? Mas não querem saber do seu ministério, são hipócritas, são contra o seu ministério, não creem, e preferem viver uma vida vazia, porque muitos dependem do seu ministério para fluir o ministério deles, ou seja, o propósito de Deus para fluir na vida deles depende do seu ministério, e eles desprezam. Era como Jesus, a luz do mundo, e a própria família dele desprezava ele, com exceção de Maria e alguns só, alguns irmãos, mas o resto todo desprezava ele. Então, deixe Deus afastar quem ele quer afastar e traga para perto de você quem ele quer. Basta você crer e permanecer, e pare de estar recebendo glória de homem e dando glória aos homens, entendeu? Esse negócio de tapinha nas costas, não sei o que, e só de conversa, mas não coopera, não abençoa seu ministério. Toda pessoa que quer bem a você, ele precisa abençoar seu ministério. Se ele não está ali do lado lutando de uma forma, ele luta de outra. Então quem quer bem a você, não só ouve não só fica na curiosidade não, vai e abençoa para que o ministério cresça, que ele sabe que é dessa maneira que o ministério cresce. Amém? É abençoando. Então que cada um venha se esforçar e deixar Deus fazer o propósito dele na vida de cada um, cumprir o seu propósito, para que você possa ser, aleluia, exaltado por Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não ser exaltado por homem de si mesmo, porque a honra do homem traz a desonra, na verdade, diante de Deus, mas a humilhação ou até o descaso daqueles que não creem, aleluia, vai fazer com que Deus te exalte e glorifique o nome dele no seu ministério. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações e que venhamos viver novidade de vida constantemente. Deus abençoe e guarde.
Shalom, Adonai.